pessoal, tudo na paz? Aqui é Mário Dourado do Caminho Sagrado. Hoje eu venho aqui trazer um pouco de informação sobre a Ayahuasca, principalmente para quem está querendo conhecer essa medicina sagrada, né, que tem assim, um poder imenso de transformação na vida de tantas pessoas. Vou falar um pouco sobre essa medicina para vocês. Acredito que o primeiro ponto, se você deseja conhecer a Ayahuasca, é saber se é isso que você quer mesmo, é isso que você está procurando, né? É muito importante a pessoa ela não vir por querer conhecer o chá por uma simples curiosidade, uma simples vontade, ou ver qual que é o barato da Ayahuasca, né? Tem muita gente aí que frequenta diversos ambientes, vai em festa, vai em balada, usa um monte de droga e acha que a Ayahuasca é mais uma droga, né? E quer descobrir qual que é o barato da Ayahuasca, qual que é a brisa, o efeito. E geralmente essas pessoas, elas não gostam muito da experiência, porque simplesmente ela não vai encontrar isso na Ayahuasca. Pelo contrário, né? A Ayahuasca, ela ajuda a gente a se libertar de diversos vícios, incluindo o vício em drogas, né? Ela desintoxica nosso corpo, desintoxica nossa mente, nossas emoções. Então, esse pessoal, assim, geralmente não encontra o que eles estão procurando, que é um barato, uma brisa, né? Então, se você está buscando por isso, pense bem, pense melhor, porque não vai ter nada a ver com o que você está procurando, né? A Ayahuasca, ela é muito usada para dependência química, né? Para cura, muita gente se cura através da Ayahuasca de dependência química, alcoolismo, tabagismo. Então ela é muito boa para isso, para quem está procurando se curar, para quem está buscando essa cura, né? Então fica aí esse primeiro ponto de reflexão, né? Outro ponto importante é entender que se trata de um ritual, de uma cerimônia sagrada, de uma cerimônia religiosa, né? Não se trata de um passeio de fim de semana, não se trata de um rolê, né? Ou de mais um rolê, ou de você ir lá no shopping, você fazer o que você quer e sai a hora que você quer, né? Entender que você está entrando em um lugar com determinados tipos de protocolos, de regras ali para o funcionamento de toda a cerimônia, de todo o ritual, visando sempre o melhor, o bem-estar de todos, a segurança de todos, né? Então é importante ter isso em mente, que não ir com esperado um comportamento adequado nesse ambiente novo que você está chegando, um ambiente religioso, uma forma também de se vestir, de se comportar. Então tudo isso é importante ter noção, né? Saber que não é mais um rolê, que não é mais um passeio na pracinha lá no domingo, tá? Então é bom saber que tem começo, meio e fim também a cerimônia, que geralmente ela dura, em média um ritual dura 5 horas, 6 horas, depende do local que você vai comungar Ayahuasca. Tem lugares que é um pouquinho menos, 4 horas, mas em média é isso que dura uma sessão com Ayahuasca. Então você tem noção que você vai ficar ali naquele ambiente durante esse período, né? Sentado na cadeirinha, em meditação, né? Silenciando a mente ali como uma meditação. Então exige um pouco bastante da nossa autodisciplina, do nosso bom senso, da nossa educação, né? Do nosso respeito. Tudo isso é bem importante se você quer conhecer a Ayahuasca, saber se comportar de uma boa forma nesse ambiente novo, tá? Um ambiente religioso, ok? Então, dito isso, é importante você saber também, né? Às vezes, quando a gente ouve falar, ou quando alguém fala conosco sobre a Ayahuasca, fala a parte boa, fala a parte maravilhosa da bebida, que transforma a nossa vida, né? Fala das mirações, as visões que ela abre,
tudo isso é a parte do encantamento da medicina, né? A parte da beleza da medicina. Como uma rosa, né? A rosa é uma das flores mais lindas, mas ela também carrega espinhos, né? Então a ayahuasca ela também tem essa parte ali do espinho que ela trabalha também. E com certeza é muito importante porque é isso que causa uma transformação realmente na nossa vida. É onde a gente vai encarar as nossas próprias sombras, os nossos próprios demônios internos ali, né? Camuflados em hábitos, em vícios, em comportamentos, padrões repetitivos, tudo isso que faz a gente sofrer e que a gente sempre está repetindo ali, né? A ayahuasca, ela trabalha na causa, então ela abre também, ela mostra a nossa luz, mas também faz com que a gente entre em contato com as nossas sombras, para a gente entender o que está ali escondido, o que está ali no inconsciente e que a gente vive repetindo e sofrendo e continua repetindo esse padrão, né? Então eu acho que é importante que ela traga para nossa consciência aquilo que está escondido no inconsciente nosso. Então a gente tem esse contato e às vezes é um pouquinho difícil, né? Tem que ter humildade também. A humildade é um valor muito importante quando a gente vai consagrar essa medicina, né? Quando a gente consagra a ayahuasca, quando vem a força, é o efeito da ayahuasca, né? A gente chama de força. Quando ela chega, quando a gente começa a sentir, a gente se sente pequeno, a gente se sente vulnerável diante de tamanho poder, né? A gente compreende que realmente é sagrado quando a gente entra na força. A pessoa só compreende o que é a ayahuasca quando entra na força, né? É algo maravilhoso, mas também que exige, a gente tem que ter um pouco de disciplina e também humildade para observar, para entrar em contato com essas sombras, né? Ela vai soltando ali essas camadas das nossas máscaras pessoais ali que a gente veste, né, que a gente aprende a vestir durante a nossa vida. O nosso sistema de crenças, ela mexe no nosso sistema de valores. Então é necessário a gente realmente saber o que é, uma experiência bem séria. A gente vê a nossa fragilidade humana também, é muito comum, né? Então você tem que saber se você está preparado para isso, se é isso mesmo que você deseja encarar, né? É uma jornada. Então ela também trabalha com essa parte da cura orgânica, né? A cura do nosso corpo, a cura das toxinas que a gente carrega através da nossa alimentação, dos maus sentimentos, né? Dos sentimentos tóxicos, dos pensamentos aqui que a gente está falando e repetindo o tempo todo na nossa cabeça, né? Então ela mostra e revela todo esse universo interno nosso, como está. Ela é um espelho da alma, então ela vai mostrar como a gente está no aqui e agora, na nossa vida, qual a nossa situação na nossa vida, o que a gente está fazendo da nossa vida, né? E então a gente vai se tornando consciente disso, de todas essas relações, né? Primeiro comigo mesmo, como eu estou comigo mesmo. E muitas vezes a gente não se conhece, a gente não sabe como a gente está nem com nós mesmos, né? Então ela mostra como a gente está por dentro, né? Depois ela mostra também, vai trazendo um conhecimento de como estão os nossos ciclos, né? Os ambientes que a gente frequenta, a nossa relação com a nossa família, nosso círculo de amizade, nosso trabalho, todas essas relações que a gente tem na nossa vida. A nossa relação com a natureza, com os animais, a nossa relação com Deus, né? Como tá? Então ela abre essa ciência para a gente estudar, né? A ciência de si mesmo, né? E então é um instrumento de autoconhecimento, tá? É muito importante que você saiba disso. Então a ayahuasca, a gente sempre diz que para quem está buscando autoconhecimento, se conhecer melhor, né? Conhecer as suas emoções, a forma que funciona o seu sistema de crenças, o seu pensamento, né?
e você aprender a ter um controle melhor, ser um melhor gerente desse universo interno aqui, e não ser um servo dele, né? Você saber como ser uma pessoa melhor, mais equilibrada, né? O caminho espiritual é o caminho do equilíbrio. Isso é muito importante, né? Todos os grandes mestres, eles falam muito sobre o caminho do equilíbrio, o caminho do meio, né? Então a ayahuasca, ela mostra essa nuance, essa dualidade nossa sagrada de luz e sombra, né? E faz com que a gente opte, né? Em encerrando esse ciclo, em deixando os antigos padrões, em largando as pedras para entrar nessa nova vibração de luz, de consciência, de equilíbrio, tá? Agora você tem que saber se é isso mesmo e se você está preparado, preparada para encarar, né? Com humildade, a humildade do aluno, para você saber se você está se você está preparado para essa jornada. É isso que ela vai fazer. Esse é um trabalho com a ayahuasca. Não tem muito a ver com ficar vendo borboletinha, florzinha, coisinhas coloridas, símbolos, mandalinhas, nada disso. A ayahuasca é uma medicina poderosa, é uma medicina inteligente e consciente, né? Então fica essa reflexão, sente no teu coração, tá? E sinta se é esse o chamado mesmo. Se não for o momento, espera até ser o momento certo, o momento ideal para você conhecer essa medicina. Tá? Essa é uma dica valiosa e bem importante que eu queria deixar aqui para vocês, tá bom? Para você sentir quando é o momento certo de conhecer essa medicina. A ayahuasca também, ela é muito boa, né? Tem muita pesquisa científica sobre depressão, ansiedade, estresse. Então, ela é uma planta natural, um tratamento natural e que encaixa muito bem para essas patologias, né? Então, a gente sabe que funciona bem, né? A gente acompanha, assim, muitas pessoas aqui na casa, a evolução delas, né? Então, a gente sabe disso, que faz muito bem para essas patologias. Agora, tem outras patologias que é importante vocês saberem antes de beber ayahuasca, né? Que não é muito aconselhável nem indicável, tá? Que é no caso de psicose, pessoas com psicose, pessoas com esquizofrenia, né? Então, pessoas que estão nesse quadro, às vezes é bom não mexer, tá? Às vezes o que vai ajudar essa pessoa, ou você, no caso, é mesmo aquele comprimido, aquele medicamento diário, aquele tratamento diário na medicina alopática, na nossa medicina ocidental, que vai te manter ali em equilíbrio para você ter uma vida dentro da normalidade, como todos, né? Então, saber diferenciar, né? A ayahuasca, ela é muito boa para coisas do espírito, tá? Agora, para coisas da cabeça aqui, muitas vezes é a medicina alopática aqui do Ocidente que vai poder te ajudar, que vai trazer esse equilíbrio para você, tá? Então, a gente não indica, não aconselha, tá? Casos de bipolaridade, tudo isso tem que ver antes, conversar com o dirigente antes ali para saber qual é o grau, qual é a variação, para saber como tá tratando isso. Pessoas com autismo também não é indicável, tá? Então, tudo isso é bom saber antes, tá? Tem diversos medicamentos que é bom não misturar, então sempre é importante entrar em contato antes com a casa. Sempre que você vai no local, geralmente tem uma ficha de anamnese e você preenche essa ficha e tem diversas perguntas falando sobre a sua saúde, como está a condição da sua saúde, se você já fez alguma cirurgia, se você faz algum tratamento ou já fez algum tratamento, se está tomando algum medicamento. Tudo isso é importante você preencher de uma forma verdadeira, ser verdadeiro ali, porque isso vai determinar ali a quantidade e o cuidado dos dirigentes para com você, né? Então, dependendo, geralmente quando é a primeira vez, se serve um pouquinho menos de medicina, uma quantidade um pouco menor para ir acompanhando ali de uma forma segura, né? Como um remédio, é diferente. Uma aspirina, ela vai tirar a sua dor de cabeça. Agora, se você tomar uma cartela de aspirina, você vai parar no pronto-socorro,
né? Então tem que saber ali a dosagem correta, é um medicamento também, né? A gente chama de medicina da floresta, então ter essa noção, né? Que se trata de um desenvolvimento, de uma cura, né? Então observem essas questões também, tá? E aqui alguns preparativos também, antes de você conhecer a ayahuasca, a gente sempre comenta muito, e são toques assim super importantes para você ter uma boa experiência, uma experiência que realmente vai 100% e que vai te trazer grande valor assim para sua vida, tá bom? Então, a alimentação primeiro, né? Alimentação assim, alimentação mais natural possível, 3 dias antes, no mínimo, ter uma alimentação mais natural possível, evitar comida ultraprocessada, evitar fritura, gordura, carne vermelha, tá? Uso de álcool, uso de drogas, pelo menos 3 dias antes. Medicamentos, assim, é importante entrar em contato com a casa. Tem medicamentos que tem que tomar diariamente, então é importante ter o respaldo do seu médico ali, do seu psiquiatra ou do seu psicólogo, para saber se dá para parar pelo menos uns 3 dias antes com o medicamento para poder ingerir a ayahuasca, tá? Então tudo isso são importante de se ter em mente antes de comungar o chá, tá? Então uma alimentação mais saudável possível, muita fruta, verdura, salada, legume, isso é muito bom para já ir desintoxicando o corpo, né? Evitar comer tranqueira, porcaria, isso é muito bom, tá? Porque aí você não sente tanto mal-estar ali, aquele processo de enjoo, né? Porque a ayahuasca, a primeira coisa que ela vai fazer é trabalhar nessa desintoxicação. Então, se você já tem uma alimentação mais regrada ali, já fica mais leve esse processo, é bem mais tranquilo, tá? Então, toque importante até para o seu bem-estar ali durante a cerimônia, né? Dormir bem, isso é bem importante, descansar bem, estar descansado é fundamental. A cerimônia, o trabalho com a ayahuasca, ele exige um tanto de energia física também, então é importante a gente estar bem disposto, né, 100%, assim, bem descansado, bem disposto para o trabalho, tá bom? E evitar sexo também, tá? Sexo, masturbação, tudo isso. É bom cortar pelo menos, no mínimo 3 dias antes, para quê? Para preservar a sua energia. Sempre que a gente tem uma relação, a gente tira essa energia da gente, né? Então, a gente sempre é pedido, vem das tradições indígenas de muito tempo, eles sempre pedem para a gente preservar a nossa energia integralmente para se relacionar com a medicina, para comungar a medicina, para você ter uma experiência 100%, né? Então é importante você ter esse cuidado, tá? Saber também que em momentos da cerimônia, talvez você sinta ali, em algum momento, é normal isso, tá? É normal também não acontecer, mas geralmente tem a ver com esse processo de cura, esse processo de mais introspecção ali, um momento ali de mal-estar, um momento assim que você pode sentir algum desconforto físico, né? Algum enjoo, tudo isso é normal, né? Então tudo isso que a gente fala para você passar por isso de uma forma mais suave caso aconteça, tá? Mas isso tudo é por conta desse processo de desintoxicação e de limpeza, tá? Então vem a limpeza, geralmente vem através do vômito ali, dança do vômito, né? A gente vomita, tira essa tranqueirada, toda essa toxina, não só física, mas também mental, emocional, sai tudo ali, é que nem uma descarga, um descarrego ali, né? E depois a gente fica bem, fica feliz, se harmoniza, né? Sente uma paz, um estado de completude, de bem-estar. Isso é natural, tá? Porque aquilo que estava ruim saiu, né? Então, às vezes dá vontade de ir no número 2, fazer o número 2 também, no banheiro fazer o número 2. Bocejo, lágrima. Lágrima tem muito a ver com emocional. Bocejo tem a ver com energia estagnada que a gente acumula no nosso dia a dia, na nossa vida, no nosso trabalho. Então eu acho que ela trabalha tudo isso de forma holística, de forma
geral, é tudo ao mesmo tempo ali que ela vai trabalhando, não é uma coisinha de cada vez, ela solta tudo e aí vem esse processo mais intenso ali com a medicina e depois ela vem a cura, né, a limpeza, o alívio e depois ela vai harmonizando tudo, vai colocando tudo no seu devido lugar de uma maneira mais harmoniosa, mais bonita. E esse é o bem-estar, né? O bem da medicina, assim, o lado bom da ayahuasca, né? Depois, no término, a gente está super bem, super feliz, né? Mas até lá, saber que tem um início, meio e fim, né? E que a cerimônia só termina aqui no final. Não queira, saiba que é importante entender isso também. Não tem como você, não tem botão de desliga. A gente fala assim, não tem botão de... Às vezes a gente queria que tivesse um botãozinho que se apertar e desligar ali, sair do efeito da ayahuasca, sair da força, né? Mas não tem, tem que ter paciência, tem que ter fé, tem que ter confiança, né? Na guiança ali da dirigência, quem está dirigindo o trabalho, na guiança da medicina, tá? Tem que ter fé ali, é um processo delicado ali que se abre, né? A gente se sente frágil, vulnerável, mas é importante também, porque é isso que vai descarregar tudo que está negativo ali, que está causando sofrimento ali, mal-estar, tá? Então, entender também que você vai passar por um processo assim. Então, saber se você está disposto a isso também, tá? Talvez aconteça, talvez não. Talvez você vai numa casa e você bebe ayahuasca e não vai acontecer nada, né? Não tem como, não tem uma regra também, mas a maioria das vezes é assim, tá? A gente sente algum mal-estar ali em algum momento, saber disso, ter consciência disso, opa, tá tudo bem, é normal esse mal-estar aqui, às vezes cai um pouquinho a pressão, né? Aí dá um sorinho caseiro, uma pitadinha de sal, aí cada caso é um caso ali, a gente vai vendo como tá procedendo, né? Como tá cuidando ali da pessoa, tá? Mas entender essas questões também, pode ter algum processo ali, saber se é isso mesmo que você quer, se você tá, saber que não é mil maravilhas não, o pessoal às vezes fala que é mil maravilhas e tal, mas saber, não cair de paraquedas em um trabalho com ayahuasca, tá? Não vai chegando de curioso, ver qual que é o barato que você vai se perder ali, tá? Agora você que tá com um propósito sério, legal, já tem uma base de informação boa, né? Tem muita informação aí que não vale nada, mas tem muita informação boa, palestras, estudos científicos, é legal se informar bem antes, pessoas que você já conhece, que talvez já comungue, né? Tudo isso é legal, tá? Então pensa aí, reflete, vai sentindo, né? E também muito importante, já chegando no fim, ter um bom propósito, tá? Isso é bem importante, assim, você ter um bom propósito, um propósito de autoconhecimento, de cura, de sabedoria, de conexão com Deus, né? De se reconectar com o sagrado, tudo isso são bons propósitos, né? Agora, ter um bom propósito, mas sem expectativas, né? O caminho do meio ali, sabe? Não tem, às vezes a gente cria uma ansiedade, cria uma expectativa, a gente fica ansioso esperando que se cumpra aquela expectativa. E às vezes não tem nada a ver com aquilo que você imaginou que era, né? Então, às vezes é bem diferente, aliás, geralmente é bem diferente daquilo que você imagina. Às vezes alguém te conta uma experiência e você acha que vai ser aquilo. Ah, que eu vi um índio, que eu vi um caboclo, né? Um animal, tal, não sei. E às vezes não tem nada a ver com isso. Cada um tem uma experiência totalmente diferente da outra pessoa, cada um tem uma experiência única. E sempre, toda vez que você comunga, consagra a ayahuasca, é sempre uma experiência totalmente diferente da outra. Você pode comungar a ayahuasca há 10 anos, 20 anos, é sempre diferente. Não é que nem uma droga que sempre dá o mesmo efeito ali, o mesmo barato. A ayahuasca não, ela nunca se repete, é sempre diferente. E pode ser que você não sinta nada, pode ser que seja maravilhoso, extasiante do início ao fim, e pode ser que seja difícil, um processo ali de cura, de introspecção, do início ao fim, tá? Então é importante estar preparado para isso, com o coração aberto, né? E também sem expectativa, deixar o trabalho fluir, abrir os braços e acolher tudo isso que vai estar com o seu processo pessoal ali, tá? Isso é bem importante. Outra coisa importante é se preparar psicologicamente.
você já entrando em sintonia, uns 3 dias antes, você já entrando naquela sintonia, né? Você procurar fazer uma meditação, ter práticas ali, evitar certos ambientes com energia pesada, ou ambientes muito agitados, você tá mais tranquilo, tranquila, esses 3 dias se resguardar mesmo para preservar a sua energia, né? Você já ir trabalhando tudo isso dentro de você. Esse é um toquinho de ouro que faz toda a diferença também, tá? Você já entrando na sintonia ali da cerimônia. E procurar não chegar dessa forma, quando a gente se prepara bem, a gente não chega ansioso, porque quando a gente chega com aquela expectativa, com aquela ansiedade, aquilo acaba atrapalhando, com medo. Às vezes a pessoa chega com medo de beber ayahuasca. Ai, meu Deus, o que é isso? O que vai acontecer? Chega aqui tremendo, né? E por quê? Porque ela não se preparou bem. Às vezes ela não sabe nem o que está fazendo aqui. A gente tem que acalmar a pessoa antes, conversar, tal, para ela passar aquela ansiedade, aquele medo, e ela ficar bem assim, sabe? Se harmonizar, né? Então, se você já vai fazendo isso antes, já vai entrando nessa sintonia, é muito melhor, porque você já chega, já não tem aquela ansiedade, aquele medo, sabe? Você curte melhor o ambiente, a natureza, né? Você tá mais aberto para receber, então você já vai entrando nessa conexão, já vai sentindo ali a espiritualidade, a energia do ambiente, tudo isso já vai trabalhando em você. Então é muito importante isso, não chegar ansioso com medo, né? Fazer esses toquinhos, assim, essa lição de casa é muito bom, muito importante, para você ter uma boa experiência, tá? Então, deixo aqui todas essas dicas para vocês, sintam no coração, realmente, não é brincadeira, tá? É algo muito sério, muito sagrado, saber que não é um barato, que não é uma droga, saber que não é para curioso, para turista, né? Saber gente que está buscando um barato, um efeito, uma alucinação. Não tem alucinação nenhuma, né? Que você vai ver você com você mesmo o tempo todo, tá bom? Então, espero ter ajudado. Deixa aqui nos comentários também se você tem alguma dúvida. E aí a gente, dependendo, a gente vai fazendo aqui, passando algumas informações, alguns vídeos, para vocês que têm dúvidas, assim, dá uma curtida, vai acompanhando aí nosso trabalho também, tá? E é isso, paz, luz, tudo de bom. Arro.